Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, curve sua mente, sua cabeça. Pai, te dou graça por essa oportunidade tão rica, tão especial, de entrar por essas portas, nesse tempo da vida, ó Deus, e poder ministrar a Tua palavra. Existe um povo que chegou a este lugar, um povo sedento, um povo que te ama, um povo que quer ouvir a Tua voz. Existe um povo aqui, Senhor, nessa igreja, disponível para ser levados ao lugar que o Senhor tem preparado e reservado. Ó Deus, e o Senhor sabe exatamente como cada pessoa entrou por essas portas. Aquilo que cada um está vivendo, até mesmo os impasses da vida, até mesmo os conflitos internos, até mesmo as lutas, as batalhas, de alguma forma, tem tentado obstruir e atrapalhar o caminhar dos teus filhos. Mas eu te peço que nessa noite, ó Deus, barreiras sejam quebradas, que muralhas sejam derrubadas, que os teus filhos sejam alcançados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, que esse lugar venha a ser tomado de uma forma extraordinária pela tua glória e pela tua presença. Ó Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Enche, Senhor, cada vida e cada coração nessa noite com o poder sobrenatural do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O tema da conferência é autoridade, e eu quero aqui ser bem fiel a esse tema. Mas eu gostaria que você, primeiramente, olhasse para esse texto, nessa carta, em que o apóstolo Paulo está endereçando à igreja, que está em Roma. Ele começa aqui o versículo 1 e o versículo 2, trazendo uma proposta para uma igreja, para um povo. E que proposta é essa? Ele vai dizer o seguinte: eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se eu pudesse parafrasear o que ele está dizendo aqui no início, ele está dizendo o seguinte, é mais ou menos assim: meus irmãos, pela compaixão de Deus, eu peço pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo. E aí, quando ele traz essa proposta de solicitar que aquelas pessoas pudessem apresentar os próprios corpos como um sacrifício vivo, ele está aqui numa proposta de quebrar alguns paradigmas. E quais paradigmas? Na antiga aliança, o que era apresentado nos cultos eram animais mortos, e algumas pessoas até apresentavam animais com defeito. Isso não era possível, não era permitido, mas ainda assim alguém tentava de alguma forma burlar isso. Mas aqui ele está falando de uma apresentação diferente. Os corpos que ali eram oferecidos no culto deveriam ser corpos vivos e não mortos. E por que não mortos? Porque se ele está dizendo que deveriam apresentar corpos vivos, significa dizer que as pessoas levavam corpos, chegavam ali, naquele lugar, e estavam como se estivessem mortos. Então a instrução é exatamente para corrigir a rota. Então ele vai dizer: eu rogo pela compaixão de Deus, se vai oferecer um culto, apresente corpos vivos. Então se ele pede isso é porque o oposto estava acontecendo. E isso aqui já nos chama atenção, porque é possível ainda nos dias atuais alguém até mesmo está oferecendo um culto, mas internamente, no seu interior, está morto, está vivendo algo muito distante. Está com o corpo presente, mas a mente está longe. Está no corpo presente, mas tem inúmeras barreiras e dificuldades que impedem alguém de apresentar algo de forma perfeita. Então a carta aqui é para correção de rota.
E aí a primeira correção é essa, eu peço, pelo amor de Deus, que apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo. E não somente isso, mas um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque, tão importante quanto oferecer um culto, o culto também tem que partir do entendimento. Não dá para ser um culto como uma obrigação, não dá para oferecer um culto, sabe, como algo imposto, não dá para oferecer um culto como se fosse algo cansativo, pesaroso, não. Se vai oferecer um culto, ofereça o melhor, ofereça algo agradável, ofereça algo que Deus se agrade e receba. A proposta é não só para oferecer um culto, mas oferecer um culto que parta do entendimento, que saiba o que está fazendo, que não precise entrar em transe, mas que seja algo que verdadeiramente venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. A proposta inicial aqui no primeiro versículo é essa. Tão importante quanto oferecer sacrifício é oferecer algo que Deus receba. E nessa noite tem um povo aqui, da Devec lá do Céu, oferecendo algo, sabe, que está partindo no fundo da alma. E é isso que chama e que atrai a presença de Deus para o ambiente. É isso que atrai a presença de Deus para o cenário. Só que ele não para por aí, ele continua dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que ele está levando aquele povo, aquela igreja, a entender o seguinte, que mesmo oferecendo um culto, não dava para ficar conformado. Ali existia uma proposta para que se levantasse uma igreja inconformada. Um povo inconformado. Inconformado com o quê? Inconformado com o contexto atual. Inconformado com a realidade com que cada um estava vivendo. Então existia uma necessidade de caminhar na contramão daquilo que o mundo estava vivendo. Então, o tema dessa campanha é autoridade. E aí o mundo tem oferecido uma proposta muito inversa, assim, uma submissão à autoridade. Então, a igreja ela foi levantada exatamente para viver inconformada com a proposta do mundo, mas se submetendo a uma autoridade. E não somente isso. Quando ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, a gente também precisa pensar que, para além do mundo que existe lá fora como sistema, para além da existência do mundo que a gente muitas das vezes tenta mudar, às vezes no governo, em várias outras áreas, seja na empresa, seja em vários lugares, seja no trânsito, seja em casa, nas famílias que a gente vê se corrompendo, ele está dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então entenda uma coisa, para além do fato de querermos transformar o mundo lá fora, também precisamos transformar esse mundo. Porque cada cabeça é um mundo. Então antes mesmo de eu pensar em transformar o mundo, eu preciso transformar o meu mundo. Eu preciso transformar o meu mundo. E eu só posso transformar o meu mundo a partir do momento que eu me exponho a uma renovação de entendimento. Se não houver renovação de entendimento, não tem transformação de mundo. Se a minha mentalidade não mudar, se eu não me inclinar ao poderio da palavra, eu nunca vou ter uma renovação de mente. Porque eu vou viver com base, sabe, em tudo aquilo que está internalizado em mim. Eu vou viver com base em tudo aquilo que está impregnado na minha cultura. Porque, queridos, todos nós aqui saímos da barriga de uma mãe e nós somos imediatamente inseridos numa barriga de uma família. E escute uma coisa, não leve para o lado pejorativo, porque a família é ótimo, é maravilhoso. E temos que ter, ninguém escolhe família. Só que tem um detalhe. Ei, escute isso. Toda família tem um processo e vive dentro de um aspecto cultural. Esse aspecto cultural, foi bom. Sabe, para muita gente não tem nada de errado. Só que tem um detalhe. Ei, você em algum momento vai ter que transicionar e estabelecer uma nova cultura. É muito fácil entender isso.
Você não nasceu no lar evangélico. E ali a cultura que existia dentro daquela família era uma cultura, de repente, do samba, do baile, da macumba, sei lá, qualquer dia do catolicismo, não sei, eu não quero aqui denominar, pontuar algo. Só que você, em algum momento da vida, pela sua renovação de entendimento, você vai ter que mudar essa cultura. E a partir de então, você vai deixar de se conectar com essa cultura e vai ter que se conectar com a cultura do céu. Quando você entregar a sua vida a Jesus, a cultura que vai ter que impregnar na tua vida é a cultura do céu. E aí, você vai ter que fazer uma transição. Então, queridos, é muito fácil compreender isso. Só que para isso eu preciso de uma renovação de mente. Porque senão, em algum momento, eu vou ficar repetindo e replicando os mesmos comportamentos. E travado e limitado dentro daquilo que Deus tem preparado e reservado para a minha vida. E Deus tem te trago para esse lugar, tem trazido você a este lugar, exatamente para levar você a um novo nível. E isso só é possível a partir do momento que você se expõe à autoridade da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que norteia a tua vida. É a palavra de Deus que te leva para um próximo nível. Então, a transformação do entendimento, a renovação do entendimento, ela vem pela inclinação da palavra e o Espírito Santo vai avivando a tua alma, vai avivando o teu ser, vai fazendo você transbordar de poder e de autoridade. Porque todas as vezes que você se submete à autoridade da palavra, você também assume a autoridade que a mesma delega para a tua vida. Porque todas as vezes que você obedece a palavra e aplica ela, pastor Anderson já falou isso aqui, você vai ganhando autoridade, a extensão da tua autoridade aumenta. Mas isso só é possível a partir de uma renovação de entendimento. Se eu viver a vida acreditando que aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, já está da mais perfeita ordem, eu nunca vou me abrir para uma renovação de entendimento. Mas eu preciso me inclinar para viver essa renovação de entendimento. E quem experimenta, quem vive essa renovação de entendimento, sabe, se torna alguém apto para experimentar o quê? Qual seja boa, aleluia, qual seja agradável, e qual seja a perfeita vontade de Deus. E aí, compreenda uma coisa, a boa vontade de Deus é boa, não é ruim. A vontade de Deus é agradável, não é desagradável. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela não é imperfeita. Ei, imperfeito sou eu, a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável, ela não é desagradável. A vontade de Deus, ei, ela é maravilhosa. Então, queridos, alguém só pode experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus a partir de uma renovação de entendimento. É quando eu me permito viver essa renovação. É quando eu me quebranto, é quando eu me humilho, é quando eu aceito, aleluia, que eu experimento qual seja boa. E quem sabe você entrou aqui essa noite querendo experimentar qual seja a boa vontade de Deus. Quem sabe você entrou aqui querendo experimentar qual seja a agradável vontade de Deus. Talvez você esteja aqui querendo experimentar qual seja a perfeita vontade de Deus. E o Espírito Santo está falando, ei, renova a mente. Se abra para essa renovação de mente. Se permita uma renovação do teu entendimento. Ei, para de acreditar que a maneira como você pensa, a maneira como você vive, a maneira como você se comporta é a mais correta, porque Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem coisas novas para você. Deus tem algo ainda maior daquilo que você tem vivido. Deus tem algo ainda mais profundo além daquilo que você já tem experimentado. Mas se você se fechar, você não vai conseguir experimentar essa transição. Se você se fechar, você não vai conseguir, sabe, adquirir ou viver tudo aquilo que o céu já tem preparado e reservado para a tua vida. E quantas pessoas nesse tempo da vida não têm conseguido experimentar isso porque elas estão fechadas em meio às suas dores, em meio às suas feridas, em meio às suas crises internas, e muitas das vezes não conseguem viver tudo aquilo que o céu já tem reservado. Então eu entendo que a renovação do entendimento é o que me leva exatamente a assumir a autoridade, mas também a assumir a maturidade.
Porque autoridade só vem com maturidade. Diga comigo, autoridade só vem com maturidade. E maturidade não tem necessariamente, presta bem atenção na minha palavra, não tem a ver necessariamente com a idade. É claro que a idade, ela traz a maturidade. Mas alguém pode estar exatamente até dentro de uma certa idade, mas ainda assim está cativo e prisioneiro dentro de uma infância mal resolvida. Então eu compreendo que maturidade, ela requer a renovação de mente. Maturidade requer renovação de mente. E, consequentemente, a maturidade, ela vai te levar a um processo de cura na alma. A maturidade, ela vai exigir de você uma cura na alma. E não dá para você tentar se esquivar disso, negociar, não. A maturidade, ela vai exigir isso. E se a maturidade te leva a assumir a autoridade, então se faz necessário uma cura para poder viver esse nível de autoridade. Afinal de contas, nós estamos numa conferência de homens. De homens, cadê a mídia? Cadê a mídia? Homens, vence. Mídia, vem mídia. Não, mídia, aquela mídia. Está chegando. Está lá. Está chegando, está chegando. Não, não é essa. Aquela que... cadê? Cadê a mídia? Onde está a mídia? Hã? Não, fica tranquilo. Diga comigo assim: homem vence dores. Homem vence. Repita lá, vou contar 1 até 3. 1, 2, 3. Homem vence dores. Homem vence dores. Homem vence dores. Maturidade exige a cura da alma. Maturidade vai passar por esse processo e entenda uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pelo processo de um novo nascimento. Só que esse processo se dá no Espírito. Você aceita Jesus e o Espírito Santo, ele passa a habitar em você, se conecta com o teu Espírito. Só que esse processo ele não se dá nem no corpo e também não se dá na alma. E aí, você precisa compreender que quando uma alma é machucada e ferida, ela também, ela registra essas dores. Ela é marcada com dores. Muitas das vezes nós olhamos para as dores que estão no nosso corpo físico e esquecemos de dores que ficam internalizadas dentro da alma. A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o corpo, alma, espírito e alma. Sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, não é apenas para o espírito, é um processo que também se dá no corpo e se dá na alma. É algo que tem que ser visto, é algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser exposto diante da presença do Espírito Santo, porque só Ele pode curar a alma de um ser humano. Só Jesus pode curar o interior de um ser humano. E muitas das vezes, dores que ficam escondidas, camufladas dentro da alma, ela não é observada, não é, as pessoas não ficam atentas a elas. E se faz necessário permitir com que Jesus também entre nessa região e cumpra o propósito que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Quando eu falo de uma cura na alma, eu estou levando você a entender que a alma, ela é a sede das nossas emoções, queridos. A alma é o lugar onde as emoções humanas são concentradas. E como sede das nossas emoções, ela funciona como uma central de armazenamento, mas também atua como uma central de distribuição. Pode voltar à arte da conferência. Ela funciona como uma central de distribuição.
ela armazena através dos sentidos que temos, 5 sentidos que todo ser humano tem. Você vê, você sente, você toca, você ouve, e ouve tantas coisas, e vê tantas coisas, e isso causa machucaduras dentro da alma. Isso fere. E aí as pessoas acreditam que isso não tem nada a ver, e que não precisa ser visto ou olhado. E não é bem assim. Então, essas feridas que ocorrem dentro da alma do ser humano, elas são apresentadas através dos comportamentos. E os comportamentos acabam denunciando tudo aquilo que está armazenado dentro da alma de um ser humano. Uma alma machucada vai levar alguém a ter comportamentos distorcidos e limitados. Vai fazer com que alguém viva cativo, prisioneiro de demandas. E pior, muitas vezes as pessoas não sabem. Então, maturidade vai requerer a cura da alma. E a alma é essa sede das emoções. A alma é a mente onde experimentamos os sentimentos. As vontades, pensamento, capacidade de decidir. E aí, queridos, a gente precisa sempre pensar numa coisa, e isso aqui para homem é muito importante. É claro que se aplica a todos, homens, mulheres, mas homem principalmente. Alma é sentimento. É o lugar onde os sentimentos são, congelados. Lugar onde os sentimentos são cristalizados. E aí alguém se machuca, alguém é machucado, é ferido. E esse mesmo sentimento, ele congela para viver a vida e acreditar que não tem nada acontecendo. Consequentemente, a cura dessa alma vai levar você diretamente a apresentar e trazer de volta os teus sentimentos. Se alguém quer viver uma cura dentro da alma, tem que resgatar sentimentos. Quantos casamentos têm sido afetados? Quantos comportamentos têm sido apresentados de forma distorcida? Distorcida porque tem alguém com uma alma ferida, com sentimento congelado e não consegue mais expressar isso no casamento, para o filho, para a filha, para o marido, porque os sentimentos estão congelados. E Jesus quer cumprir uma obra poderosíssima dentro do seu lar. E Jesus quer cumprir algo tremendo dentro da tua casa. E Jesus quer abrir, quer que você viva algo, gigantesco. E muitas vezes alguém não consegue tomar posse disso porque está fechado, está congelado, não está aberto a viver essa renovação de mente. Porque uma vez que os sentimentos, eles são represados, uma vez que esse sentimento, ele não é vivido, ele não é exposto, logo se coloca uma barreira para uma ação do Espírito Santo. E não é porque Deus não tem poder, ele tem todo o poder, mas é porque o ser humano, ele se fecha. E até o Espírito Santo, ele impede com que entre e cumpra alguns propósitos. E a autoridade, você ganha autoridade a partir do momento que você se expõe a essa ação de Deus no teu interior. Porque Deus quer te movimentar, Deus quer te usar, Deus quer fazer através de você, Deus quer que você ame, Deus quer que você se entregue, Deus quer que você, cumpra o propósito dele, muitas das vezes, porque está com sentimento congelado, não consegue se submeter a essa ação de Deus. Porque a alma está congelada. O sentimento, eles estão guardados como se estivesse num canto. Então é muito mais fácil viver o aqui e agora e esquecer de feridas que foram geradas ao longo da história de vida. A cura da alma envolve literalmente trazer e resgatar esses sentimentos. Porque vencer dores não é camuflar as dores. Vencer dores não é esconder as dores. Vencer dores é entender que doeu, mas também entregar
a Cristo Jesus, porque Ele pode curar. Vencer dores não é camuflar, sabe, e tentar se utilizar de fugas como mecanismo de defesa. Vencer dores não é se ocupar com tantas coisas e acreditar, não, está tudo resolvido, vida que segue. Vencer dores é sim trazer a memória, é apresentar no altar do Senhor e dizer: Jesus, eu não posso, mas tu pode. Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Jesus, eu não consigo mudar essa história, mas o Senhor pode todas as coisas. Vencer dores é depender de Deus e é acreditar que Ele pode operar no mais profundo do teu ser. Vencer dores é você pegar o controle da vida e perder ele para Jesus. Vencer dores é você ser levado ao lugar aonde Ele pode fazer aquilo que Ele quiser na tua vida. Vencer dores é como Ezequiel 47, que teve uma experiência incrível, aonde as águas estavam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, mas chega um nível que as águas só poderiam passar a nado. E enquanto as águas estão nos joelhos, nos tornozelos, joelho nos lombos, dá para manter o pé firme no chão. Mas quando não chega no nível de passar a nado, tem que tirar os pés do chão e tem que deixar o rio do Espírito te levar. Oh, aleluia! Vencedores é deixar o rio do Espírito te levar. Confiando nele, dependendo dele, crendo que ele é poderoso para fazer. Vencedores é se permitir ser movimentado, levado pelo Espírito Santo. É quando você entende que não é sobre você, mas é sobre a vontade dele. Nunca foi sobre a tua vontade, mas sempre foi sobre a vontade dele. Vencedores é quando você sai dessa posição de ferido e machucado e entende que só ele pode fazer. A cura da alma passa por esses sentimentos. Sentimentos que foram guardados. Sentimentos, sabe, que foram camuflados. Porque é muito fácil alguém pegar os seus próprios sentimentos e trocar e inverter por trabalho, viagens, carro, comida, tantas coisas. Para não validar, para não ter que enfrentar essa dor, para não ter que superar essa dor, porque vem sempre o pensamento de que esse sentimento, sabe, ele vai te prejudicar, você vai ser visto como bobo, como frouxo. Não. Vivenciar os seus sentimentos é trazer a sua humanidade à tona. Jesus estava numa cerimônia fúnebre. O defunto já estava ali há alguns dias. E em João 11:35, a Bíblia diz que ele chorou. Ele expressou os seus sentimentos, 100% homem, ele chorou. Para mostrar que ele era humano. E tinha sentimento ali sendo externalizado. Para me ensinar e para te ensinar que ainda que você chore por causa de uma perda, ainda assim, existe um consolador, um ajudador para mudar e para acolher todas as tuas lágrimas. A cura da alma envolve sentimentos, como mágoa. A mágoa, ela é
ela é um reflexo de uma dor. Quando alguém é machucado, quando alguém é ferido, sabe, logo se apresenta a raiva. Porque toda dor atravessa os 3 tempos da vida. Diga comigo, passado, presente e futuro. Quando alguém é machucado, a raiva, no passado, a raiva se apresenta. O tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa mesma raiva, ela se torna uma mágoa. E alguém está no presente, marcado por uma mágoa, e não consegue desfrutar ou usufruir do tempo da vida, do presente que Deus já deu, porque está preso em uma mágoa. Também no futuro, a dor é a ansiedade, e alguém está no presente, tentando segurar o futuro com as mãos, pelo cabelo, e não tem como segurar o futuro pelo cabelo. E quem tenta segurar o futuro não vive o presente, está estragando o seu presente. E aí, quando vem uma notícia, quando surge um fato, por mais simples que seja, que te remete à dor do passado, logo vem uma explosão, a ira volta novamente, a raiva se estabelece, e alguém vive num estado de completa agitação, sem paz. Só que nessa noite, o Espírito de Deus te trouxe a essa conferência, para levar você ao entendimento que só Ele pode curar. Você não precisa mais ficar presa e cativa ou cativo nessas dores. Você não precisa mais, ser prisioneiro de feridas que te causaram, de situações que trouxeram profundas marcas. O Espírito Santo te trouxe aqui para levar você ao entendimento que existe algo muito grande, algo muito maior para você viver. O que você está vivendo hoje ainda é muito pouco diante daquilo que Ele ainda tem a fazer e cumprir na sua vida. Ainda é muito pouco. Se você está com vida, se você está de pé, é Deus te conservando. É Deus te conservando para você viver ainda algo extraordinário. Creia nisso, creia nessa palavra. É para você ver ainda algo extraordinário, é para você viver coisas que ainda você não viveu. Aleluia, aleluia. Então não há mais tempo de você ficar preso nessas marcas ou nessas feridas do passado. Não existe mais tempo para você ficar, cativo diante daquilo que você recebeu dos seus pais ou aquilo que você não recebeu. Entenda, aquilo que você não recebeu contribuiu, forjou você para chegar aonde você chegou. Você está aqui hoje por causa de perdas que você teve. Pastor Anderson falou aqui do não. Gostei demais. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com o não. Mas é o não que te forja. É o não que faz você amadurecer. Você é esse homem que está aqui hoje. Você é essa mulher que está aqui hoje. Porque você teve algumas ausências, alguns nãos. E fez de você a pessoa que você é. Só que eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Existe algo ainda muito maior. Creia no poder da palavra. Creia em todas as promessas da Bíblia. Creia em todas as promessas da Bíblia. Sabe por quê? É porque você já recebeu uma autoridade. Você já recebeu a autoridade. Quando você aceitou Jesus, você, se tornou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a autoridade. Sabe por que essa terra, por que esse mundo ainda não está pior do que está? Porque o Espírito Santo está na terra. E o Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em mim. Aonde você vai, aonde eu vou, nós carregamos a presença.
Ei, aonde estamos, carregamos a presença. A presença vai contigo. Você entra num lugar tenebroso, você pisa nessa terra e a presença está com você. Oh, meu Deus, a presença está contigo. Você carrega a presença. Ei, mas não é simplesmente sobre carregar a presença. É sobre permitir a manifestação da presença. Só que muitas das vezes, as feridas da alma, elas impedem, elas limitam os comportamentos e, consequentemente, a manifestação da presença. E você já recebeu uma autoridade tão grande. Você é a autoridade de Deus nessa terra. Mas muitas das vezes, você não consegue usar isso. Porque os seus olhos estão ofuscados e comprometidos por causa das feridas. E muitas vezes você usa o mínimo possível do poder e da autoridade que você tem. Você usa o mínimo possível do poder e da autoridade, porque você já tem autoridade. Se você chegar num terreiro de macumba, pode ser um lugar tenebroso, você chegou lá, chegou a luz do Espírito, chegou a presença de Deus. Você pode chegar naquele local de trabalho, ei, alguém pode ter cargos mais altos, mais elevados do que você chegou. Chegou a presença, chegou a presença, chegou a presença, chegou a presença de Deus naquele lugar. Oh, glória! Chegou a presença. Aleluia! Você está lá na sua casa, naquele ambiente, tem a presença. Mas escutem isso, homens vencedores, mulheres vitoriosas. Não é simplesmente, como eu já disse, sobre levar a presença, mas é sobre o manifestar da presença. E quando você une a tua família, e quando vocês decidem cultuar, mas também se amarem, se entregarem, quando vocês decidem liberar perdão, quando vocês decidem, sabe, se renderem diante da presença, sabe lá na tua casa, ei, aquele lugar, ele fica tomado pela glória. Por quê? Porque agora, ei, não é simplesmente sobre carregar a presença, mas é a manifestação. Nós estamos aqui, não sou apenas uma pessoa, tem um grupo de pessoas que carregam a presença, e é por esse motivo que esse lugar está tomado pela glória de Deus. É por esse motivo que esse lugar está tomado pela glória. É por esse motivo que esse ambiente é um ambiente profético. É por esse motivo que esse ambiente aqui é um ambiente de milagres. É por esse motivo que esse ambiente é um ambiente de cura, de transformação. Por quê? Porque quando nós estamos aqui unidos com o mesmo propósito, nos submetidos a uma autoridade. Ei, queridos, entenda uma coisa: a glória de Deus tomou esse lugar. A glória de Deus invadiu esse lugar. Esse lugar só é tomado pela glória quando nos unimos pelo mesmo propósito e nos submetemos a essa presença. Na tua casa, quando você se une com a sua esposa, quando você decide liberar perdão, quando você decide amar, quando você decide permitir o Espírito Santo agir e te conduzir, aquele ambiente é tomado. O ambiente é tomado. Talvez você não tenha noção, mas o ambiente é tomado. Por quê? Porque você não é qualquer um, você tem presença. Você já carrega essa autoridade. Você tem a autoridade de Deus. Então, nessa noite, não permita com que as feridas da alma limite essa ação, esse fluir do Espírito. Nessa noite, não permita com que as dores do passado mantenham você, sabe, cativo, prisioneiro, refém. Nessa noite, compreenda que não dá mais para replicar comportamentos limitadores. Não dá mais para você ficar preso
no meio das suas dores, das suas feridas. Nessa noite, compreenda que todo comportamento limitador é reflexo de imaturidade. E Deus quer te encontrar nesse lugar de autoridade. Pense comigo, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, Ele compartilha com você a autoridade. Sabe, Ele quer que você use aquilo que Ele já te deu. Ele tem prazer que você use. Imagine, você tem uma Ferrari e vai andar 40? Não dá. Deus tem prazer que você... Oh, meu Deus. O que Deus tem prazer é que você use a autoridade. É que você entre na tua casa profetizando. É que você entre na tua empresa liberando a palavra. Oh! Deus tem prazer que você chegue no ambiente e use a autoridade que Ele já te deu. Deus se agrada que você use a autoridade. Foi Jesus quem disse em Lucas 10:19: eis que eu vos envio e dou poder para que vocês possam pisar sobre serpentes e escorpiões, e mal nenhum te fará mal, te atingirá. Oh glória! Só que quantas pessoas estão marcadas, quantas pessoas estão vivendo muito aquém daquilo que o céu tem reservado. Jesus, deixa eu correr. Já vou terminar. Eu vou terminar já, queridão. Eu me empolguei. Deus quer que você use. E você não precisa mais carregar essa mala de dor. Como alguém que apresenta comportamentos, que não tem sonhos, que não tem aspirações. Como alguém que jamais admite erros. São comportamentos limitadores. São comportamentos que vai limitando, que vai travando. Alguém que está sempre com a mente confusa. Como alguém que sente prazer no infortúnio do outro. Ei, você não precisa mais viver assim. Não existe mais essa necessidade. Como alguém que está sempre preso num ciúme. Isso é comportamento limitador. Está te limitando. Está te limitando. Você já está cheio de autoridade. Você não precisa ficar preso nos ciúmes. Pessoas que vivem assim é um tipo de pessoa insegura. Tem uma insegurança terrível na alma. Sente medo de serem trocados. Não acreditam no seu potencial. O ciumento, ele vive atormentado pelo medo da traição, da infidelidade. E muitas das vezes criam situações que não existem devido ao ciúme que tem. Em nome de Jesus, dependa de Deus e confie nele. Confia nele. Não dá para mergulhar somente com os pés, não. Vai a nado. Compreenda que a tua vida está em Deus. Quantos casamentos estão sendo dilacerados e destruídos por causa do ciúme? Reflexo de dores do passado, de alguém que se machucou, se decepcionou em algum tempo da vida e acredita que agora todo mundo vai decepcionar. E você está restringindo a autoridade que Deus já te deu. E você está limitando tudo aquilo que o céu já ofereceu para você. Oh, glória. Deus tem muito para te usar nessa terra. Deus tem muito para fazer através da tua vida. Ei, você está no encerramento de uma conferência. Mas você vai viver ainda algo extraordinário a partir desses dias. Esses dias de conferência têm sido um divisor de águas para você. Esses dias de conferência têm sido um divisor de água para a tua casa, para a tua família. Decida liberar. Decida se entregar, a decisão é sua. A decisão é sua, ninguém pode decidir isso por você. Ninguém pode decidir você. Nesse aspecto, nem Deus pode. Só você pode decidir. É acreditar sim, você foi machucado, ferido. Mas daqui para frente é um novo tempo, é uma nova história. É uma vida de total dependência. É uma vida de total dependência.
É uma vida de submissão ao poder da palavra. É uma vida de inclinação. É uma vida de dependência de Deus. Viva com Ele na totalidade. Viva com Ele na totalidade. Ele quer te levar a patamares mais elevados. Ele quer te levar a lugares mais altos. Existem coisas que você ainda não viveu, você vai viver. Mas a decisão é sua nessa noite. Existem situações, é verdade, situações que geram e produzem essas feridas na alma. Algumas situações produzem rejeições. E a rejeição, ela é oriunda de algumas situações, como alguém que veio de uma família desestruturada. Isso aqui produz uma rejeição, que consequentemente se torna uma ferida na alma. Alguém se sente rejeitado, abandonado. Alguém chega no ambiente, acha que não é bem-vindo, não é aceito. Isso gera uma rejeição. Só que essas situações é o que vai desenvolvendo esse pensamento. Alguém que tem um nome próprio, pejorativo, teve que passar por um processo de divórcio dos pais. Alguém que perdeu os pais em algum momento da vida, numa infância, por exemplo. Tudo isso aqui produz um sentimento profundo de rejeição. Faz com que você não se sinta amada, não se sinta amado. Faz com que você se sinta alguém, inferiorizado, desprezado por todos. Faz com que você não se sinta bem-vindo dentro de um ambiente. E essa mesma rejeição acaba desenvolvendo uma carência profunda. Só que a carência é uma das maiores portas de Satanás. E você não precisa, hoje, em Cristo Jesus, continuar com essa porta aberta. Porque, para além do fato de você entregar a tua vida a Jesus, é você mergulhar e se submeter ao poderio da palavra dele. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. É ela, a tua direção aqui nessa terra. Desse altar é ministrado palavras poderosíssimas para mudar a tua vida. E muitas das vezes você não aceita, porque está preso em uma carência. Mas, queridos, escute uma coisa. Para você viver algo novo, se faz necessário você abrir mão de todas essas dores. E como eu disse, é sair do lugar, da cadeira, das feridas que estão marcando a tua alma e verdadeiramente mergulhar em tudo aquilo que o céu já determinou para a tua vida. Eu leio aqui 2 textos na Bíblia e eu encerro a palavra. Mateus capítulo 6. Fica comigo. Se a equipe de louvor estiver aqui, puder subir, tiver um louvor já na pegada, vem comigo. Cadê o Alexandre Pires? É isso não, né? Escute comigo. Escute isso, dá essa atenção aqui, eu já vou encerrar. Pega isso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial nos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Dá atenção para cá, por gentileza. Escuta isso. Primeira coisa que a gente aprende com a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando aos seus discípulos. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: Pai Nosso. Ele está dizendo o seguinte: o Pai é nosso, o Pai é exclusivo dele. O Pai é nosso. Eu não sei se seu pai aqui nessa terra te abandonou. Eu não sei se seu pai aqui na terra foi embora.
Mas a oração começa dizendo: o Pai é nosso. Você tem um Pai celestial. Você tem um Pai celestial que sempre cuidou da tua vida nos mínimos detalhes. E Ele diz: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Só que Ele não para por aí. Começa aqui o primeiro pedido. O primeiro pedido da oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Uau! Porque o primeiro pedido da oração é que o reino venha. Dá para você dizer assim: venha o teu reino. Faz com a mãozinha assim: venha o teu reino. Ei, só que o reino de Deus não é físico. O reino de Deus não está nessa lata. O reino de Deus não está aqui, nesse ferro. O reino de Deus está em nós. Venha o teu reino. Ele já veio. Ele já habita em você. Ele já está em você. Só que o reino de Deus é o reino pelo qual a vontade de Deus tem que ser executada sem nenhuma interferência. O reino de Deus é o reino pelo qual a vontade de Deus tem que ser executada sem nenhuma interferência. Eu não posso interferir na ação do reino. Você não pode interferir a execução do reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade não é minha, a vontade não é sua, a vontade é dele. Nós não podemos nos colocarmos como interferência na ação do reino. Seja feita a vontade. Então entenda, nunca foi sobre a tua vontade. Nunca foi sobre a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Você pode estar com os pés fincados na terra, mas a sua referência sempre foi o céu. A sua referência sempre foi o céu. Você está com seus pés aqui, e nessa terra tem crise. Nessa terra, o homem fere o homem. Nessa terra, tem crises. Nessa terra, tem dores. Nessa terra, tem machucaduras. Nessa terra, tem escassez. Mas você só está com os pés na terra. Você é um cidadão do céu. A tua referência continua sendo o céu. O que você precisa não vem dessa terra. O refúgio, o refrigério, o bálsamo vem do céu. A referência para você é o céu. Escute uma coisa. Como eu já falei aqui no início, aonde você vai, você carrega a presença. Então, nessa noite, faz o céu descer. Porque o céu só se conecta com a terra. Não é por causa dessa caixa de som. O céu só se conecta com a terra. Não é por causa dessa lata. O céu só se conecta com a terra porque você está aqui, eu estou aqui. Ei, nós carregamos a presença. Porque nós somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu.